seja bem-vinda a mais um podcast do Ser um Ser. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Eu estou aqui novamente com a Rafa, uma querida amiga, já apresento ela. E a gente hoje trouxe um tema muito especial para falar sobre maternidade. Mas a gente vai trazer a maternidade com um olhar diferente, vamos dizer assim. Somos duas pessoas que conduzimos sabedorias, vamos dizer assim, e facilitamos pessoas dentro da jornada de autoconhecimento delas, né? Então eu acho que é uma maternidade desconstrutiva. Vamos tentar trazer assim. Mas antes da gente começar, diz pra galera que tá caindo de paraquedas aqui agora, quem é você, Rafa? Meu nome é Rafaela Pacheco, eu sou astróloga, trabalho com desenho humano e tô já nessa jornada de autoconhecimento há um tempão. É uma vida, né? É uma vida. Que bom. Depois, no finalzinho, eu vou deixar aqui todos os perfis dela para vocês poderem acompanhar, tá, gente? Fica tranquilo. Vamos pro tema, que eu acho que agora é a parte da gente mergulhar nisso, né? E a gente está aqui para falar sobre maternidade. Antes de falar sobre maternidade, vou só dividir uma coisa com a galera que eu acho que eles não sabem, mas eu tenho várias formações. Eu tenho formação de doula, de sagrado feminino, de ginecologia natural, e falar sobre esse universo de mulher para mim é muito gostoso. Já conduzo retiro só para mulheres, trago explicação para as pessoas sobre o que é o feminino, mas o meu trabalho mesmo é facilitar pessoas dentro de jornadas de autoconhecimento. Só que eu acho que o universo da mulher precisa passar por esse lugar. E é claro que será sempre de uma maneira respeitosa. Eu nunca vou fazer esse convite de mergulho se a pessoa não quiser. Mas eu acho que quando a gente fala sobre a mulher, é importante ela se adentrar nesse universo, porque faz parte da fisiologia dela, né, do corpo, né? E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre maternidade. É claro que daria, tipo, muitos episódios para falar só sobre maternidade, né, Rafa? A Rafa acabou de ter filho, então ela tem essa experiência, ela tá nesse universo de autoconhecimento há muito tempo, então a gente vai dividir um pouquinho disso tudo aqui com ela. Eu queria deixar você trazer o que você quiser agora no começo, e depois eu vou te direcionando, fazendo perguntas e contribuindo para que essa cápsula de conteúdos possa chegar da melhor forma para as pessoas. Eu vivi e tô vivendo um processo muito intenso, né, com a maternidade, que é aprender sobre falta de controle e aprender sobre ser fluida, né? E sobre mudar, e sobre me transformar, e sobre ser capaz de sustentar diversas essências, diversas eus, né? Dentro ali das possibilidades ao redor da minha essência. Então, para mim, a maternidade, ela veio como um grande despertar, né? Eu já tô nesse caminho de autoconhecimento já faz bastante tempo, aí desde 2016, mais ou menos. Mas a maternidade, ela foi e continua sendo uma das experiências mais intensas e transformadoras que eu vivi, né? Só que agora, já tendo percorrido um pouco dessa jornada, já me conhecendo muito mais, eu sei que eu tô lidando de uma forma muito mais leve. Mas sim, tá sendo muito intenso e muito transformador. Tudo que eu vivi quando eu tava grávida, o puerpério, foi muito profundo. Eu senti coisas inexplicáveis ali. E até hoje, né, eu tô nesse processo de reconhecimento e realinhamento. Então, assim, é um grande portal de transformação, né? Que lindo. E eu acho que é isso mesmo, é um portal de transformação que a gente vive, é um ciclo e com um grande potencial, né, de te evoluir. A vida é uma experiência e ela precisa ser vivida como tal, né? E a gente tem que se permitir para cada fase, para cada aventura, de uma forma grandiosa e divina, né? Entender essa grandiosidade, esse divino, é trazer todas essas coisas que a gente está falando aqui para o que você está vivendo, né? Para você se permitir sentir aquilo. Não é só ter consciência do que você está vivendo, é se permitir sentir. Porque, por exemplo, você trouxe o perpério como se ele fosse uma coisa muito profunda, né? Um mergulho, né? Tipo, até nas suas sombras, vamos dizer assim. O puerpério pra mim foi tipo uma cerimônia de ayahuasca. Aham, imagino que Assim, seja. por
3 meses seguidos, sem pausa. Foi isso. Que loucura. E, nossa, foi muito louco, porque principalmente ali nas primeiras semanas, né? Eu literalmente esqueci da minha vida, das coisas que eu tinha que fazer. Eu tava mergulhada num lugar dentro de mim de muitos medos, Sim. de muitas dúvidas, de muitas incertezas, do será que eu dou conta, do pegar medos e coisas que normalmente não me paralisavam e aquilo começar a me paralisar e eu me perder e eu me encontrar de novo e eu me perder de novo. Foi uma cerimônia de ayahuasca. Né? Imagino. Mas foi muito bonito tudo que eu vivi, tudo que eu senti, tudo que eu descobri sobre mim mesma no processo. Inclusive, descobri que eu passei por isso e me tornei mais forte. É né? claro. Quando você passa por uma cerimônia de ayahuasca, é a mesma coisa. Você termina a noite falando, nossa, como eu tô mais forte. É difícil para as pessoas compreenderem sem ter vivido, né? E eu acaba que quase todos os convidados que vêm aqui, a gente toca no assunto da cerimônia de ayahuasca, porque eles estão, de uma certa forma, no meu meio, né? Eu tenho formação para conduzir cerimônia de ayahuasca, não conduzo, mas vivi em várias cerimônias. E as cerimônias são cápsulas transformadoras, são janelas, né? São coisas profundas que você entra e sai diferente. Só que isso existe na vida, né? Então fica muito fácil para as pessoas conseguirem entender, aquelas que já experimentaram uma cerimônia, elas conseguem entender o que a gente quer dizer. Mas as que não experimentaram, entenda, a gente vive isso o tempo todo. São várias micro cerimônias o tempo inteiro. O seu parto foi cesariana, né? Mas o parto normal, eu falo que é uma dança. Como formação de doula que eu já tive, eu nunca gestei uma criança e também não passei por isso, mas ele é uma dança simbólica que, se você se permite viver dentro dessa dança, dançar o ritmo da música, o teu corpo vai colocar para fora uma criança, entende? Eu fiquei 10 horas no trabalho de parto, né? Era para ser o natural. E eu percebi muito isso. E foi um rito também, mesmo ela não ter nascido, né? Do natural, mas eu estava completamente presente em mim e ausente do externo. Eu mal lembro do que aconteceu, das horas passando. Eu lembro da dor, eu lembro de conversar com a dor, eu lembro de sentir o meu corpo se moldando e abrindo e fechando, e não dá pra racionalizar, mas eu lembro da sensação. E é isso, né? E eu acho que ao longo da nossa vida a gente tem várias oportunidades de viver isso pra gente entender que a vida não tá só aquilo que a gente consegue ver. Não é só aquilo que a gente consegue tocar. Tem muita coisa dentro da gente, como se fosse um iceberg, né? A gente só vê a pontinha. É o universo. Que a gente não tá muitas vezes alinhado, conectado, mas que é tão bonito a gente ver, por mais que dê medo, né? Dá medo a gente entrar no escuro, num lugar que não é visto, que não tem luz, que é inconsciente, né? Nas nossas cavernas, nas nossas sombras internas, mas é bonito, é transformador, é empoderador. É importante a gente se permitir passar por essas experiências, né? E se você for fazer um paralelo, dessa sombra, da escuridão que nasceu o mundo. Então, assim, se você quer criar algo novo, a gente está aqui para isso, gente, para colocar projetos no mundo, para gerar filhos, para criar coisas, né? Olha a quantidade de coisa, sofá, almofada, roupa, que nós, seres humanos, fomos capazes de criar. E olha a quantidade de coisa que a gente ainda não é capaz de criar, que a gente ainda não criou, mas criará, né? Então, toda criação, ela precisa desse mergulho nessa escuridão. Então, faz parte mergulhar nessa escuridão. Se você for parar para pensar, durante a gravidez, os 9 meses, você mergulha na escuridão. Uma criança, ela tá na escuridão. Ela vai, aquele feto ali, ele vai ser criado dentro da escuridão, para depois ele ter luz, né? Ele nascer, ele sair para a luz. Então esse é o processo natural. As pessoas, elas têm dificuldade para compreender isso. A gente precisa dessa dor, dessa sombra. Olha só, gente, dor.
dessa sombra, dessa escuridão, para ter força, para poder se nutrir, para poder colocar para fora. Isso é muito lindo. Uma gestação é basicamente isso. É uma maternidade. E a gente tem esse potencial. Nossa, é muito incrível. Eu sou apaixonada por essa percepção. E esse olhar sagrado, porque eu chamo isso de um olhar sagrado, esse olhar divino, né, esse olhar sagrado, ele é alcançado com autoconhecimento, Rafa. Porque se você não vai para essas profundezas de dentro de você, essas profundezas, esse escuro, você não consegue tornar isso palpável na tua vida. Se torna palpável, né? Se torna palpável. Um lugar conhecido. Depois de muito tempo, de repente até confortável. Pra você descansar. Né? Com Quando você faz as certeza. pazes e não resiste, né? Porque as pessoas têm medo, então resistem de viver esses momentos, de entrar em contato com as sombras, né? Mas é bonito a gente ver que aquilo não tá jogando contra a gente, muito pelo contrário. Quando a gente integra sombra e luz, é quando a gente consegue realizar e co-criar grandes coisas na nossa vida. Eu acho que é muito lindo a gente conseguir chegar nesse lugar. Eu acho que maternidade é isso. Porque você gerar, colocar um ser humano novo no planeta é a coisa mais grandiosa que a nossa espécie pode fazer. Entende? E abdicar do teu eu, do teu ego, para servir completamente um outro ser que depende completamente de você, né? Mas como essência, a nossa profunda essência, o mais puro que a gente quer fazer é servir, é entregar amor. Então, quando você mergulha dentro de você e se alinha com a sua essência, você vai descobrir que dentro desse lugarzinho, uma coisa com certeza tem, o servir. E a maternidade, ela tira você de uma racionalidade tão bruscamente que é só isso que você vê na tua frente. Exato. Então, eu acho que ela descreve bem o que é o autoconhecimento em si, o que é essa profundidade. Eu nunca vivi isso, né? Mas as cerimônias de ayahuasca que eu já vivi, elas me ensinaram isso. Eu ia sempre, eu vou também, que eu aprendi aí sozinha depois. Eu vou para essa escuridão, para esse breu. E no começo eu tinha medo, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada. Aí depois comecei a entender que eu precisava ir para lá. E aí, quanto mais eu me adaptava com aquele lugar, com aquele breu, com aquela escuridão, mais fácil era estar ali, mais confortável era e mais coisas aconteciam naquele lugar. Muita loucura falar isso, né? Mas essa loucura, às vezes, ela precisa ser vivida para a gente sair dessa construção palpável e densa que a gente vive o tempo inteiro, entende? Sim, com certeza. Nesse lugar escuro, é como se tivessem muitos tesouros escondidos. E eles só vão se revelando quando você se adapta ao lugar e se entrega. Igual quando a gente tá num lugar claro e entra num quarto fechado, sem luz nenhuma. No princípio, a gente não vai ver nada. E a gente vai querer fugir com medo pra luz. Mas se a gente fica um tempo lá, se a gente tem paciência, se a gente busca tatear, conhecer o lugar, daqui a pouco nossos olhos se acostumam e a gente começa a ver os contornos das coisas e começa a ver que tem coisas importantes ali. Então, pra mim, é mais ou menos isso. Exatamente. Isso é autoconhecimento. Não é outra coisa, né? As pessoas, às vezes, é até um paralelo legal eu falar, que elas confundem o autoconhecimento com uma terapia de um psicólogo. São coisas diferentes. É claro que o psicólogo vai te ajudar, de uma certa forma, você se autoconhecer, mas é um trabalho muito racional ali, entende? E o autoconhecimento em si, ele é muito sensorial. Ele precisa dessa profundidade de entender a existência do ser, a sua existência. E essa potência de existência que te faz manifestar, né? E manifestação, gente, é maternidade. Você gera uma criança, você gera um filho, você... Literalmente, né? Uma coisa bem palpável. Então, é isso, é cocriação total. É muita loucura, mas né? Mas pra cocriar, a gente precisou entrar. A gente precisou viver o escuro. A gente precisou se libertar de amarras e medos e questões. Né? Pra gente estar completamente entregue a esse processo de materialização. E você acha que é um ciclo? Quando eu pergunto isso, eu quero dizer assim, vamos lá. Você tem um período antes de descobrir que você está grávida, você tem um período da gravidez em si, que eles dividem ali em 3 meses,
Aí depois tem um momento muito marcante, que é o momento do parto. Depois você tem o puerpério, que é quando a criança já nasceu, né? Então são vários momentos. E a gente está falando de escuridão, né? E aí, você que já experimentou, o que você acha? Você acha que é um ciclo? Você entra na escuridão, sai dela, vai para a luz, entra na escuridão, em todas essas etapas? Em todas as etapas. É um processo contínuo, não é um processo a escuridão, outro processo a luz. Em cada uma dessas fases tem esses microciclos, né? Sim. Então a gente tá sempre indo pra luz e foi pra luz e já enxergou, trabalhou tudo o que precisava, aprendeu, volta pras sombras, vamos ver o que precisa melhorar, o que precisa curar. Então vai pra luz, então é um processo contínuo com tudo, não só com a maternidade, mas Sim. a maternidade torna esses ciclos muito nítidos, Sim. muito palatáveis. É muito sensorial. É. É por isso, gente. Pô, pensa uma barriga. É muito sensorial, te leva muito para um lugar de sensibilidade em si. A gente já falou sobre esses ciclos em outros episódios aqui. Isso fica muito marcante, por isso que eu trouxe para te perguntar, dentro desse percurso mesmo que é a maternidade em si, gerar um filho, etc. Qual é a dica, Rafa, que você daria para alguém que está tentando ter filho? Porque essa fase gera muita angústia, né? Gera muita ansiedade. Eu sei que você aconteceu, mas foi um acontecer assim, soltei as rédeas. Não estou controlando, entendeu? Mas se você não tivesse, porque assim, tem muita gente que chega até mim às vezes e fala assim: eu tô aflita porque eu tô tentando ter filho e eu não consigo e tal. E essa tentativa, ela entra num psiquê, né? Numa noia de controle, isso e aquilo. Você teria alguma dica para dar para alguém nesse sentido? Eu acho que é entender que tudo acontece no tempo certo. E o tempo certo não necessariamente é o tempo que a gente acha que é o certo, né? E nesse momento de espera, eu acho que vale muito se conectar com o corpo, com a terra. Quanto mais você se conecta com o seu corpo, mais você alinha o tempo do seu corpo com o tempo da mente, né? Com o tempo ali da expectativa. Então você aprende também a ter um pouco mais de paciência, a cultivar o corpo, a cultivar os sentidos, que é uma coisa necessária para materializar um filho, né? A terra, o corpo aterrar. Então, ajuda a ter essa paciência e ajuda você também a se conectar com esse processo de cocriação e se alinhar com o fluxo da maternidade, com a gravidez e tudo que seja necessário. Que legal. Eu gostaria até de trazer uma reflexão no momento da gestação de um filho, né, da fecundação, né? Se a gente for parar para pensar, é uma relação sexual. Você tem que ter uma relação sexual, né, o natural. Você tem que ter uma relação sexual para poder um feto fecundar e gerar um filho ali. E nesse momento, é um momento de conexão, é a união de dois corpos, né? Um corpo tá junto dentro do outro nesse momento. Então, eu costumo dizer que é um momento sagrado, realmente, porque quando o casal tá em pura conexão, olha que lindo. Quando o casal está em pura conexão, eles estão entregues um para o outro, doando e recebendo, dando e recebendo o tempo inteiro, eles se conectam a ponto de ter um orgasmo na mesma hora. E é muito dito dentro dessas civilizações antigas que os momentos de orgasmo são os momentos de conexão com o divino, com o mundo, com a energia mais pura, assim. É onde você se conecta, porque o orgasmo em si é uma descarga de energia. E essas descargas de energias, elas são conexões profundas com a energia do todo, né? Com o universo em si. Então é exatamente nessa hora que um filho é fecundado. Olha que loucura! E essa mesma intensidade se descreve quando um filho vai nascer. Sim. Entende? Sim. E quando a gente percebe isso, existe muita grandiosidade nesses momentos. E quando você entende que um rito como esse é um rito, a gente tem que desmistificar essa palavra. Ritos são coisas que são feitas com presença, que são feitas com entrega, com intenção. E quando você entende isso, você passa a viver com mais conexão. Você não tem uma relação sexual com qualquer um, você tem com as pessoas que vão te engrandecer.
que vão te nutrir Uhum. e que não vão tirar a sua energia. Nossa, é muito lindo, né? É bom a gente escolher a energia que vai se misturar, né, com a nossa. Exato. Né? Qual dessas fases que para você ficou mais marcante, Rafa? Fases da gravidez? É, Ah, sem dúvida foi o puerpério. E acho que o parto. Pode escolher todas. é difícil, né? Não, o parto foi uma coisa à parte, assim. Foi pontual? Foi pontual, mas foi muito marcante. Foi Tá. pontual, mas foi muito marcante. Eu reconheci uma força em mim, uma coisa que eu nunca tinha reconhecido antes. Eu acessei algo novo pra mim, em mim Entendi. mesmo. Mas, assim, o mais impactante, também por ter sido por mais tempo, né, sem dúvida, foi o puerpério, né? Que foi a fase de eu estar me redescobrindo e me reconectando, mas ao mesmo tempo não era só eu, apesar, né, da minha filha já estar do lado de fora. Nossa energia muito misturada, quem eu Sim. sou, muitas dúvidas, durou muito tempo, né? Então, assim, o puerpério foi mais marcante pra mim. Trazendo um pouco disso que você está falando, é interessante porque a vida é um reflexo, né? E tem muitas pessoas que eu atendo e que trazem para mim como tema ou o animal de estimação ou a criança. E, na minha opinião, isso é um reflexo. A criança, até um certo momento, ela vai ser um reflexo seu. Ela vai ser um reflexo de como você tá, do que está passando dentro de você. Ela se conecta numa profundidade porque ainda não tem tantas amarras para poder. Ela só percebe isso, como os animais. Os animais só percebem essa energia. Então, as crianças, até um determinado momento, elas só vão perceber essa energia. Então, elas vão ser constantemente um reflexo dos guias dela. E os animais a mesma coisa. Então, eu uso muito isso como uma ferramenta de autoconhecimento dentro das mentorias que eu conduzo. As pessoas trazem, porque meu animal, porque meu filho, porque... Isso é um reflexo seu, né? Você tem mais expansão de consciência. O que você está criando dentro de você? Como que você está vibrando? Qual que é a sua energia? Onde são os pilares? Qual é a estrada que você está percorrendo? Como você está conduzindo isso? Faz sentido isso para você? Sim, o que aquela criança, aquele animal tá querendo dizer sobre você mesmo, Exato. né? Porque é isso. Todo e qualquer relacionamento é um espelho nosso, né? Às vezes as pessoas, as relações, elas fazem a gente entender, enxergar coisas sobre a gente que sozinho é muito difícil da gente conseguir. Literalmente. É muito difícil mesmo, gente. Por isso que a vida está o tempo inteiro mostrando para você sinais, para você poder olhar para você mesmo. Autoconhecimento é perceber esses sinais, essa comunicação sutil da vida, né? Porque aí você começa a perceber, nossa, olha o que meu filho está falando para mim, olha o que a minha filha está me dizendo, olha o que meu animal está me mostrando, né? Sim. Olha o que a minha planta está dizendo de mim, Exato. da energia da minha casa, né? É o tempo inteiro, não é um egocentrismo, entende? Mas é entender que essa relação é sistêmica, ela está emaranhada, né? Exato, exato. O que cabe a você? Qual é a tua parte? O que é sobre você ali? Isso, só o autoconhecimento vai te mostrar aonde está você, onde está o outro, e aí onde vocês se formam, onde vocês se constroem juntos. Sim, é muito bonito, né? É muito bonito. É muito lindo poder perceber esse ciclo, esse grande ciclo da vida. É muito lindo. O que você quer dar de dica para a galera que está vivendo esse momento, Rafa? Pode parecer o fim do mundo. Pode parecer que você nunca mais vai se encontrar e vai estar conectado com você, mas passa. Então, se você está vivendo esse momento, tá, né, com a maternidade, se entrega a esse processo, não tenha medo de se entregar. Porque você vai se reconectar, você vai se achar de novo. Não necessariamente da mesma maneira como você era antes, mas você vai. Então, se entrega esse processo, se libera, né? Porque às vezes quando a gente tem muito medo, a gente fica segurando as coisas, apegado a coisas, né? Com medo da mudança e com medo de
enfim, de não se achar mais. E a gente vai se achar. Melhora, fica mais leve, a gente consegue se reconectar ali com a nossa essência, mudar, mas assim, sempre tá voltar a ter os pés no chão. Isso volta, tá? Então aproveita o processo que é muito bonito. Se eu soubesse disso antes, eu acho que eu teria me entregado mais, sem tanto medo, a esse processo que foi tão bonito. Legal. Então, é isso. Eu não posso deixar de fazer essa outra pergunta também. Como que você acha que a astrologia e o desenho humano pode agregar dentro dessa fase e pós também, né? Então, a astrologia e o desenho humano, eles são ferramentas que servem como trazem clareza, né? Trazem consciência. E quando a gente tem uma criança, um bebê ali perto da gente, a gente pode usar essas ferramentas para entender que nós somos diferentes dos nossos filhos e respeitar essas diferenças. E entender que eles são seres únicos, que têm caminhos únicos, para tirar um pouco das expectativas sobre eles, né? Então, estudar, saber o desenho humano, o mapa das nossas crianças, ajuda muito nisso, né? A gente saber que eles são diferentes, respeitar as diferenças, entender que a jornada, o caminho deles é único e a gente poder ali estar presente, estar consciente a cada momento de vida deles, servindo como um guia, né? Mostrando para eles que eles são diferentes e que eles têm esses caminhos únicos para serem percorridos, sabe? Então, é isso, é sobre liberar expectativas e mostrar que é bonito a gente ser diferente. Que lindo, adorei. É isso, eu acho que eu queria dar uma última mensagem aqui para o pessoal. Eu acho que o autoconhecimento, ele empodera. Ele empodera a ponto de você poder se permitir viver momentos super importantes na sua jornada de vida e que eles possam ser transformadores, né? E você possa percorrer sem medo. Sem medo é difícil, né? Mas com medo, só que se permitindo. O medo tá sempre junto. Sim. Mas é dar as mãos pro medo. Isso. Deixar até ele te ajudar. Porque o medo, ele é como a dor. Ela vai estar sempre junto. O medo também. Mas deixar isso ir te agregando, te construindo junto, né? Dentro da sua jornada. Então, eu acho assim, se quer poder viver essas cápsulas, né? Esses ciclos na vida, com tanta profundidade, com potencial de transformação como eles têm, de enriquecer, né? Potencial de transformação, de enriquecimento. Usa todas as ferramentas que você puder dentro da sua jornada de autoconhecimento e se permita se conhecer, a percorrer autoconhecimento mesmo, que é encontrar esse divino que vive dentro de você, né? Diz pra mim e pra galera lá de casa, aonde que o pessoal te encontra? Vocês conseguem me encontrar no Instagram, no Astrologia Elemental e também no Ser da Nova Era. Lá nesse Instagram do Ser da Nova Era, inclusive, é onde eu compartilho mais esses conteúdos, conhecimentos, né, sobre astrologia e desenho humano aplicados à maternidade, educação infantil. Lindo, amei. Gente, vai lá e segue, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para vocês, tá bem? É isso, foi um prazer te ter aqui. Amei, amei, amei. Venha mais vezes. Sim, com certeza, sou convidada. Que bom, com certeza. Já está convidada, né, galera? Se vocês quiserem algum tema, bota aqui embaixo, tá bom? Apareça de novo. É isso, gente. Um beijo grande. Tchau, até a próxima. Tchau.